Bom dia, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja conosco permaneça. Amém. Queridos, deixa eu transmitir a palavra do Senhor mais uma vez nessa manhã, que encontra-se ainda assim no livro de João, no capítulo 3, a partir do versículo 9, onde narra a história de Jesus, que tem um encontro com uma mulher aonde naquela época existia uma grande rixa, vamos dizer assim, entre os judeus e os samaritanos. Eram povos que não se falavam, pelo contrário, eram povos que não podiam até se falar, porque isso era uma história muito antiga, aonde os samaritanos eles eram considerados como uma raça miscigenada, ou seja, misturada. Um povo que se misturou com os judeus, mas nem são judeus e nem são outra raça, é uma mistura. E naquela época não se aceitava isso. Na época em que os povos viviam como tribos, a pessoa só podia casar com outra pessoa da mesma tribo. Não era permitido casar com tribos diferentes, nem com povos diferentes de outras nações. E os samaritanos assim foram considerados, porque eles eram um povo que era misturado. Então os judeus não falavam com eles, evitavam passar pela sua cidade e evitavam falar com qualquer pessoa. Mas aí chega Jesus e ele está caminhando com seus discípulos. Em certo momento ele para num poço, o poço chamado Poço de Jacó, aonde o Senhor ele pede para que os seus discípulos vá à cidade comprar comida, e aí todos vão, e chega uma mulher. Essa mulher chega com problemas e começa a conversar. Deus, o próprio Jesus, começa a conversar com a mulher. Ele pede a essa mulher: mulher, dá-me um pouco de água, ou dá-me de beber. E a mulher, sabendo que existia uma rixa, muito grande entre os judeus e os samaritanos, ela pergunta: oxa, como assim? Como é que você me impede água? Como é que você fala comigo? Você sabe que não pode falar comigo. E aí, para não ficar somente nas minhas palavras, eu vou ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte, a partir do versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: peraí, o senhor está aqui, sentado no poço, não tem nada para pegar água. E aí continua, essa é a minha parte, tá? E aí continua a palavra do Senhor. O Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água? E aí? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e gado? E aí Jesus responde: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Querido, isso é maravilhoso de pensar assim, Jesus está dizendo, essa mulher ela tem um pensamento e conceitos, paradigmas que precisam ser quebrados. E aí o próprio Jesus já começa quebrando o primeiro paradigma, que é falar com a samaritana. Ele não leva em consideração a rixa. E depois ele pede água. A mulher lá diz assim: oxe, como é que você vem pedir água a mim? E Jesus disse: se você soubesse quem te pede, você pediria e lhe seria dado. Veja, não seria negado, seria dado. E você teria água viva, a qual ela transbordaria. E você nunca mais passaria
a terceiro. Queridos, assim é o Senhor na nossa vida. Quando Ele entra na nossa vida, Ele entra na nossa história, Ele faz com que nós possamos viver uma vida nova. E não só uma vida nova. Nós passamos a ter uma vida abundante, cheia do Espírito Santo de Deus, ao qual as pessoas que não conhecem o Senhor não entendem como é que as coisas acontecem. E aí eu digo para você, se você não conhece ao Senhor, se apenas ouviu falar, se apenas lê a Bíblia esporadicamente, se você vai à igreja uma vez ou outra, se você não se deixou ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, querido, permita-se andar com o Senhor e você entenderá o que o Senhor Jesus está dizendo quando eu te darei a água da vida, a qual transbordará em você. Deixa o Senhor fazer o milagre da transformação em sua vida. Permita-se que Deus faça mais e muito mais. Você não tem noção do que Deus pode fazer por você. Em nome de Jesus, eu te dou um bom dia, que esse dia seja abençoador e abençoado. Amém? Bom dia.